Bora lá para mais um Café com Saneamento, dessa vez, mais uma vez, com esse grande profissional, o engenheiro elétrico Lucas Honório, está aqui com a gente. Ele tem uma vasta experiência aí com projetos e execução de infraestruturas elétricas para o saneamento, específico em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Lucas, se apresenta para o pessoal aí, que o nosso bate-papo hoje vai ser controles de sistema de rotações de equipamentos eletromecânicos específicos em conjuntos dos motobombs. Se apresenta para o pessoal. Perfeito. Pessoal, muito prazer. Quem assistiu o primeiro episódio talvez lembre um pouquinho de mim. Meu nome é Lucas Honório, sou formado em Engenharia Elétrica, atuo na área desde 2008 e no Grupo Novais desde 2019. Então é um prazer imenso voltar aqui no Café com Saneamento para a gente discutir sobre um tema que é tão importante e relevante, que é de fato o sistema de acionamento, né, dos conjuntos motobombas. Obrigado, Luciano, pelo convite e pela oportunidade mais uma vez. Vamos lá, tamo junto. E vamos levar informação. E hoje o bate-papo, Lucas, o nosso público são muitos profissionais que não necessariamente são da elétrica, né? Então, por exemplo, eu sou engenheiro civil, tenho dificuldade aí de entender um pouco da parte da elétrica, porque não é minha formação. E assim também no saneamento tem diversos profissionais que não têm o conhecimento técnico aprofundado em elétrica. Então vamos fazer esse bate-papo com uma linguagem muito para o público que não especificamente é da elétrica, mas tem interesse em conhecer como que funciona alguns equipamentos. Por exemplo, o inversor de frequência. Fala para nós o que é um inversor de frequência, para que ele serve e como ele funciona, que ele consegue ali. Eu só sei que ele mexe na rotação do equipamento, ou seja, quero acelerar uma bomba, o inversor consegue fazer isso. Quero diminuir a rotação da bomba e diminuir a vazão, ele também consegue fazer isso. Mas tecnicamente, fala um pouquinho sobre isso para nós. Perfeito. O inversor de frequência é uma tecnologia já um pouco... ela já existe há alguns anos, né? E ela vem sendo difundida cada vez mais com relação principalmente ao seu custo, né? Antigamente era um custo muito mais elevado, né, de investimento para implantação. Hoje em dia eles têm um custo muito mais acessível, né, até por diversos fatores, seja de fabricantes e tudo mais. Mas o inversor de frequência, Luciano, nada mais é do que uma evolução da soft start, e talvez a gente possa até entrar nesse tema também, e ele tem ali como principal função acelerar, né, a rotação da bomba no momento da partida, no momento da frenagem, ou seja, ele elimina picos de partida que a gente tinha, né, em determinadas formas de acionamento que eram usadas antigamente, que a gente tinha pico de até 7 vezes a corrente nominal do motor, ou seja, o motor de 10 amperes chegava até 70 amperes no momento da partida, e o inversor de frequência limita isso a 1,5%, ou seja, a gente tem até 15 amperes de corrente máxima na partida do motor. Mas ele não faz só isso, né? Como você comentou, ele traz ali um controle muito significativo em todo o equipamento. Ele controla a rotação do motor, né? Ele traz informações, ele mantém inclusive o torque do motor no momento da rotação. Então, quando a gente trabalha ali com a rotação e a frequência do motor, no soft start, que é um equipamento ali, talvez um passo atrás do inversor de frequência, a gente perde o torque e às vezes a gente não consegue utilizar em determinadas aplicações. Quando eu tenho uma partida pesada, né, no sistema do bombeamento, isso acontece com um pouco menos de frequência, mas na indústria é até comum. E o inversor de frequência ele mantém o torque, faz uma rampa de acionamento, né, que conserva ali a corrente de partida em parâmetros que não trazem malefícios para o equipamento ao longo da vida e faz o controle da rotação através da tensão e da frequência, mantendo o torque. Ou seja, quando a gente tinha lá sistemas onde eu precisava limitar a minha vazão no saneamento, você sabe muito mais do que eu, que o pessoal costuma fechar a válvula, né, estrangula um pouco ali a tubulação para fazer isso de forma mecânica, e o seu motor continua trabalhando na rotação nominal, ou seja, o consumo de energia ele é elevado, você perde eficiência, o inversor traz isso traz uma solução para isso, né? Então eu diminuo a rotação do motor, diminuo a frequência e a tensão, consequentemente a potência consumida por ele. Então nesse controle eu gero inclusive uma economia de energia muito significativa para os sistemas de bombeamento. Então essas são as principais funções, mas ele vai muito além disso também. Bacana. Vamos voltar no primeiro tópico aqui. Me corrija se eu falar alguma coisa errada da parte da elétrica, mas você comentou que se eu não tenho um inversor de frequência, às vezes um motor de 10 amperes, no acionamento ele chegaria a 70 amperes, um exemplo. Perfeito. Ou seja, eu estou entendendo que é uma exigência muito grande, saindo de 10 amperes para 70 amperes. Sim. Não tendo inversor. Tendo inversor, pelo que eu entendi, é uma vez
1,5%. Exato. 1,5% Exato. a mais dos 10 amperes. Ou seja, uma exigência muito mais leve. Exato. Ele explica um pouquinho mais sobre isso daí, só para uma linguagem mais popular. Isso significa que aumenta a vida útil do equipamento, evita a vida útil da infraestrutura, evita panes que poderiam ter. O que eu estou imaginando? Uma via que está me passando ali, sei lá, 10 veículos e de uma hora para outra no acionamento somente vira 70 veículos. Isso dali talvez me dá uma sobrecarga naquele momento. E ele não permite fazer isso com acionamento. Desculpa a associação, tá? Sim, sim. Eu volto a falar, como a gente está tentando levar isso para uma linguagem mais popular, fala um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, Luciano, mas você trouxe uma analogia muito eficiente no sentido de talvez entender de uma forma um pouco mais simples, de fato, como funciona. Quando a gente traz algo 7 vezes, multiplica algo por 7 vezes, de fato a gente abala toda uma estrutura que envolve não só o motor, né, mas a fiação, os componentes de partida e de repente até outras instalações que estão, né, interligadas com essa instalação do motor. Então é algo que lá atrás a gente não tinha solução, então a gente aceitava, entendia isso, né, e isso foi por muitos anos dessa forma. Existem outras formas de acionamento que diminuem isso, né, esse nível de pico de corrente de 7 vezes, mas ainda assim, nada é tão eficiente quanto a soft start e o inversor. Eles trabalham com uma modulação, né, que é conhecida como PWM, ele modula a forma de onda, né, senoidal, e aí eu estou entrando num tema um pouco mais complexo aqui, mas de fato, ele modula a frequência, a tensão, né, que é exigida para o motor partir de uma maneira muito mais suave, onde ele preserva, de fato, a vida útil do motor, a vida útil da fiação, de toda a instalação, traz uma economia, porque essas 7 vezes multiplicada da corrente na partida também geram uma potência, e essa potência é contabilizada, né, no relógio do padrão de entrada ali da concessionária. Então você paga por isso também, além de ter todo esse impacto, né, igual você comentou, quando você tem uma via com 10 carros e de repente passa 70, essa via também sofre ali um abalo na sua estrutura, mesmo que por poucos segundos, mas isso repetidas vezes é algo significativo e o impacto é muito grande. Ou seja, um pequeno desgaste com frequências grandes se torna de fato um problema. Né, para a instalação. Legal. E o inversor vem como uma solução. O soft start veio anteriormente e o inversor vem com uma solução, né, nesse sentido e trazendo uma série de outros benefícios também. Legal. Nós estamos falando na hora de dar a partida, mas na hora que precisa desligar o equipamento também, se eu não tenho um inversor de frequência, se eu desligo abruptamente também, é uma parada de abastecimento de energia abrupta. Exato. Se eu tenho o inversor, me ajuda isso também na parada? Tanto o inversor quanto a software, eles têm como função também principal a frenagem do motor. Ou seja, no saneamento é muito comum, né, e a gente se preocupa com os golpes de ariete numa parada abrupta ali do desligamento de um conjunto motobomba. Tanto o software quanto o inversor, eles trazem essa tecnologia de reduzir, né, e aí a gente tem parâmetros para poder regular essa redução, né, da frenagem em segundos. Né, a gente costuma trabalhar com 15 segundos, mas isso pode ser estendido dependendo da aplicação, e essa frenagem ela é muito mais suave, né, então eu consigo fazer a frenagem no motor em 15, 30 segundos até, de forma que a gente elimina ou reduz de maneira muito significativa o próprio golpe de ariete, que é um problema, né, nas tubulações de saneamento. Legal. Então vamos lá, você está trazendo o Soft Star aqui, que é um equipamento, e para deixar claro, o Soft Star é um equipamento e inversor de frequência é um outro equipamento. Os dois fazem a mesma função ou funções parecidas quando a gente está falando do efeito de acionar e de desligar, né? Qual a diferença, então, entre o inversor de frequência e o soft start? Vamos lá. O soft start, né, o próprio nome já disse, a gente traduzir literalmente para o português, ele é partida suave. Então ele foi criado com essa função de ter uma partida suave e ter uma frenagem suave. Além disso, ele tem sistemas de proteção, né, ou seja, a gente elimina um falta-fase, né, que é um equipamento que monitora se as 3 fases estão chegando no motor. Isso é muito importante porque com uma fase a menos o nosso motor ele não funciona, e se ele tentar funcionar ele vai queimar. Né? Então hoje a gente utilizava, na verdade, antigamente, sistemas que monitoravam essa tensão. O Soft Start traz isso como tecnologia, além de outros parâmetros que vão limitar a operação desse motor. Mas basicamente ele foi feito para partir e parar suave. O inversor de frequência tem essa mesma função.
além do Plus, de poder ter o controle total do motor. Ou seja, ele controla a tensão, a frequência, né, e baseado nisso a rotação, né? Então, quando a gente diminui a rotação, a gente diminui a vazão, seja ela de um sistema de bombeamento de água ou até de um sistema de soprador de ar, né, por exemplo. Então, a gente traz esse plus do inversor de frequência como o controle da rotação do motor. Isso é muito difundido tanto no saneamento quanto na indústria, além de uma série de outras proteções eletrônicas também, né? As mesmas proteções do soft start, além do sistema. Hoje o inversor ele tem como se fosse uma CPU embutida dele, ou seja, ele é um próprio computador que te dá uma série de parâmetros, né, e fornece, além da segurança, informações que são relevantes para o seu sistema. Ou seja, se de repente a gente tem um comportamento num sistema de bombeamento e esse comportamento ele é registrado ao longo do tempo, o inversor de frequência ele é capaz de entender quando esse comportamento muda e te sinalizar se você parametrizar isso previamente, e você vai entender que às vezes você tem um vazamento na sua tubulação, algo nesse sentido. Então, essas são basicamente as diferenças. O soft start traz um controle para partida e frenagem do motor, o inversor também traz isso, além de um plus ali do controle da rotação do motor. Ou seja, para quem trabalha com operação, que eu preciso mudar, no caso de conjunto motor-bomba, variações de vazões, ou seja, durante o dia eu tenho picos de vazões e alguns horários eu tenho que reduzir essa vazão. O soft start não conseguiria fazer essa modulação de vazão. Exato. O inversor ele conseguiria. Sim. Junto com a vazão também a pressão, porque Sim. eu também posso mexer uma curva de um equipamento e ele muda tanto a vazão quanto a pressão. Exato. Então essa é a principal diferença. Exato. Né? Lucas, sensacional. Voltando ainda na sua fala, e eu estou provocando aqui que também está sendo um aprendizado para mim, você comentou do soft start acaba prevenindo ali o equipamento. Você falou de 3 fases entrando no motor e que às vezes uma das fases dá um pane, alguma coisa, trabalhando com 2 fases pode vir a queimar o motor. Sim. Explica um pouquinho o que o software faz com isso. O software, ele te avisa que uma das fases queimou ou ele supre essa fase? Desculpa a ignorância, estou aqui tentando extrair informação. Perfeito, Luciano. Esse é um ponto muito importante que inclusive o inversor traz como um plus, mas o soft start ele tem um sistema de monitoramento eletrônico na entrada das 3 fases de energia. A maioria dos motores de indução que a gente usa são trifásicos, né, principalmente no sistema de bombeamento, e eles necessitam de fato das 3 fases. Sem uma delas ele não funciona e se funcionar, queima, né? Então a gente hoje previne com uma série de componentes e o soft start está ali o tempo todo monitorando. Se faltou alguma das fases, ele aciona um alarme, né? Esse alarme pode ser configurado para te avisar através de um sistema supervisório, através de um sistema de automação. Você pode ter essa informação no seu celular, via e-mail. Existe uma série de formas de obter a informação em tempo real, mas a função dele ali é parar. Então ele para de maneira a prevenir, né, que o motor funcione e se funcionar, queima. Exato. O inversor hoje a gente tem tecnologia de que você, por mais que a maioria dos motores sejam de indução trifásicos, né, eles necessitam das 3 fases, existem instalações que só tem o monofásico disponível, né, somente 2 fases. E hoje o inversor, alguns modelos trazem essa possibilidade de você entrar com 2 fases, você instala ele em um sistema monofásico e ainda assim ele é capaz de rodar um motor trifásico. Através da sua tecnologia de modulação, né, que é o PWM, ele gera uma 3ª fase e você é capaz de funcionar um motor trifásico com um sistema monofásico. Então esse é um segundo plus ali, que é excelentíssimo até para o inversor de frequência. Show de bola. Lucão, extraindo mais, não tenha dúvida nenhuma que o inversor é o equipamento mais completo do que o software, pela sua explicação. Sim. Com certeza ele custa mais caro. Sim. Né? Custo-benefício dele. Eu posso falar que a software, estou te provocando, tem dias contados, porque se esse faz tudo o que a software faz e traz um plus a mais, o preço dele eu sei que isso depende de cada projeto. Sim. E eu estou te provocando, sei que depende de cada potência, de cada equipamento, porque uma próxima pergunta que eu vou fazer para você é o dimensionamento disso, baseia possivelmente na potência dos equipamentos. Mas como é que funciona esse custo-benefício? Que eu via muito no passado, muito soft, e agora eu estou vendo menos soft e estou vendo mais inversor. Como é que você vê isso daí? Perfeito, Luciano. Essa é uma pergunta interessante e eu já respondo a primeira pergunta que o software tem dia contado, o soft start tem dia contado? Não. E por quê? Né? Hoje, por conta da tecnologia, as formas de onda que o inversor trabalha, ele tem suas limitações. No sistema de saneamento, a gente trabalha muito com poço profundo. Bombas que estão a 300 metros de profundidade, 600 metros de profundidade.
A maioria dos inversores hoje no mercado, eles têm uma limitação de distância, né, entre a posição do inversor e a posição do motor. A maioria não, né? Mas boa parte do que a gente encontra com um bom custo-benefício no mercado tem uma limitação de 100 metros. Então, isso já é um fator ali crucial para que o soft start continue no mercado e ele quem faz o acionamento de poços profundos, por exemplo, a 600 metros de distância. Ele não tem essa questão da limitação de distância e o inversor traz isso. Existem algumas formas de mitigar isso. Hoje, por exemplo, o inversor ele necessita de um cabo especial, né? A gente chama de VFD, que é do Variable Frequency Drive, né? Que é uma tradução, um termo em inglês que é aplicado hoje no mercado nacional e os cabos são específicos para inversor de frequência. Esse tipo de cabo reduz muito, né, a diferença entre a forma de onda que sai do inversor e chega no motor. E a distância desse cabo é quem faz essa forma de onda se perder ao longo desse trecho, entendeu? Então, legal. Por isso hoje o inversor ele traz alguns limitantes na sua aplicação, o soft start não, né? E por isso ele traz uma tecnologia até mais simples, mas muito provavelmente ele vai se estender por um longo tempo no mercado aí ainda. Legal. Você trouxe então para a aplicação de poços profundos, principalmente acima de 100 metros, Sim. né? O soft start é a ferramenta que se usa porque o inversor tem essa limitação do cabo. Sim. E para o caso de elevatórias? Então eu tenho uma elevatória de água bruta, uma elevatória de água tratada, tanto de água quanto de esgotos, elevatórias. Nós temos ali os equipamentos muito próximos dos painéis. Quando eu falo muito próximo, 20 metros, 10 metros, 50 metros, 40 metros, bem abaixo dos 100 metros como limitante. Para essas situações, O inversor de frequência atende perfeitamente, Luciano. sim, mas custo-benefício em relação ao soft start. O soft para isso estaria com dias contados para essa aplicação? Talvez sim, né? Eu vou puxar um pouco aqui para o lado do inversor, porque eu particularmente sou fã do inversor. A diferença, né, no custo-benefício é justamente no sentido de modular a velocidade do inversor, do motor, né, em função do nível da elevatória. Ou seja, quando você tem um soft start controlando o nível de uma elevatória, você tem um nível onde ele aciona o motor e um nível onde ele desliga esse motor. E todo esse acionamento e desligamento, por mais que tenha uma rampa, ainda assim está consumindo uma energia de 1,5 vezes a mais. Então, se a gente pode eliminar isso, a gente usa o inversor no sentido de que ele mantém um controle variando a sua velocidade, ou seja, o trabalho dele é manter o nível da elevatória praticamente estático, ou seja, conforme vai entrando, conforme a vazão da entrada dessa elevatória aumenta, a rotação do motor aumenta para que a vazão de saída dessa elevatória seja igual à de entrada. Então, com essa variação da frequência e da rotação do motor, a gente tem uma variação da potência consumida que geralmente traz para valores menores do que o nominal. Então o soft start está trabalhando o tempo todo na potência nominal. O inversor de frequência ele modula, principalmente durante a noite, de madrugada, para uma frequência bem menor da nominal, consequentemente uma potência consumida menor do que a nominal e uma economia na energia. Então legal. Esse é um ponto aí crucial também como vantagem da aplicação do inversor no lugar da soft em uma elevatória. Ou seja, em termos de custo-benefício, eu volto a te provocar. Existe uma grande chance para algumas aplicações, o preço que você paga no soft, é lógico que no inversor é maior, mas em relação ao que ele te dá de retorno, é uma coisa que se compensa. Ele se paga muito mais fácil do que uma soft, de fato. Legal. Lucas, ainda vou provocar. Vamos supor que eu tenho um equipamento que ele esteja operando no seu nominal, ou seja, todo projetista hidráulico ele faz o dimensionamento de equipamento conjunto motobomba baseado no seu ponto de trabalho, que é a altura manométrica e vazão. Então ali você tem o seu nominal de trabalho. Quando eu faço o inversor de frequência, eu pego essa curva do equipamento e modulo ela, porque eu quero mexer nesse ponto de trabalho. Eu vou mexer na vazão e na altura manométrica. Eu imagino que com isso, ao mexer nessa curva, o rendimento do equipamento também cai, porque quando ele está na nominal, ele tem um rendimento da minha curva, sei lá, um equipamento está com 75% de rendimento, 70% de rendimento e assim por diante. Ele também acaba perdendo esse rendimento. Faz sentido ou não faz? Faz sentido e dentro de alguns limites. Né? Até 30% da variação da frequência nominal do motor, seja para cima ou seja para baixo,
pouco isso interfere no rendimento do conjunto. Então, 30% é um range bem interessante para se trabalhar e buscar um ponto mais eficiente do conjunto motobomba. Além disso, a gente de fato perde rendimento e talvez não seja interessante continuar modulando, a menos que seja muito necessário para o sistema. Mas em questão de eficiência, talvez não seja tão interessante. É possível o projetista avaliar isso? Se saiu disso, qual o rendimento que ele fica e quanto que custaria isso numa simulação, por exemplo, quanto por cento do tempo eu trabalhar naquilo ali, meu custo energético vai ser isso, se eu trabalhar nessa condição, meu custo energético vai assim, e aí ele consegue achar o melhor ponto de equilíbrio financeiro do negócio? Com certeza, Luciano. Com certeza. Tanto no quesito de variar, né, o ponto ótimo ali do conjunto, seja para cima ou para baixo, avaliando a eficiência do equipamento, até como comparar com outras formas de diminuir essa vazão, né, porque às vezes é necessário para ter um ponto ótimo em determinada parte do sistema. Por exemplo, né, a gente utiliza bastante, né, o saneamento por muito tempo utilizou bastante o estrangulamento de rede com registros ali para que uma vazão fosse menor do que o que está projetado na bomba. Hoje a gente consegue fazer isso com inversor de frequência, diminuindo inclusive o consumo energético dessa instalação, né? Mas quando a gente olha para o consumo energético estrangulando uma tubulação, né, para que ela se limite a um valor de vazão, eu tenho um consumo elevado. E a gente consegue estimar, né, de forma talvez até um tanto quanto bem precisa, qual é essa diferença. A gente, inclusive, propõe, né, apresenta essas propostas para o cliente, porque às vezes o cliente também entende que o investimento no inversor de frequência não faz muito sentido, né? Mas quando ele olha para essa diferença de custo na operação, em prazos curtos até, de 1 ano, 2 anos, de até 5 anos, a gente consegue converter, né, a ideia do cliente ali para que ele seja adepto à tecnologia do inversor de frequência baseado no custo-benefício dessa operação. Legal. Quando a gente fala de equipamentos de bombeamento, se for elevatórias, a gente nunca trabalha só com um conjunto. A gente põe um outro que é justamente de reserva. O dia que um parar, a gente tem um outro para mandar um para manutenção. Nessas situações, eu já vi, e a minha pergunta vai ser elaborada da seguinte forma: se eu tenho 2 equipamentos, ou posso ter 3 equipamentos, 4 equipamentos, porque dependendo como varia muito a vazão da minha necessidade, pode ser que eu trabalhe com um, ou em dupla, né? Ou coloco um 3 paralelo e trabalho com um quarto como reserva, alguma coisa nesse sentido. Vamos imaginar o mais simples, o mais convencional, que é 1 mais 1. O meu painel, eu devo ter 2 inversores ou apenas um inversor? Boa pergunta, Luciano. Esse é um tema interessante porque hoje existem tecnologias, né, de inversores de frequência que de fato fazem o controle de mais de um motor. A questão é, você tem um sistema 1 mais 1 para poder ter um sistema reserva. A gente fala que na manutenção quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Então se você opta por usar um inversor para tocar 2 conjuntos motobombas, você põe em risco a sua segurança na operação baseado em um equipamento eletrônico, né, que é o inversor. Se ele queima, você perdeu os seus 2 conjuntos motobombas ali até que a manutenção seja efetuada. Mas, vamos trazer agora um exemplo de paralelismo, né? Você tem 2 bombas em paralelo e uma terceira reserva. Você poderia ter um inversor de frequência para tocar essas 2 bombas e outro para ter ali a sua reserva. Só que quanto maior a potência do inversor, né, a gente entende que o inversor para tocar 2 bombas ele precisa somar a potência nominal dos 2 conjuntos e isso acaba encarecendo a instalação. Então, na maioria das vezes, é mais vantajoso você comprar 2 equipamentos separados para tocar as 2 bombas, mesmo que juntas, do que comprar um equipamento de maior potência para tocar essas 2 bombas ali em paralelo. Ou seja, não deixa de ser um estudo de alternativas de custo-benefício. De fato. Legal. Lucas, obrigado pelas considerações. Espero que o nosso público aí tenha ganhado conhecimento, que o nosso bate-papo é justamente esse, levar conhecimento para a área de saneamento, que é uma área que está em expansão significativa e a gente está tentando contribuir com a formação das pessoas evoluírem. Vou te provocar aqui num sentido. Tudo isso que nós falamos fica muito na cabeça das pessoas imaginando, né? Como que eu mexo uma rotação, como que eu modulo isso, qual é o gráfico de mexer, assim por diante. Podemos deixar aqui afirmado já uma data de um webinar para que a gente
mostre tudo isso através de uma apresentação, através de uma simulação ali, e a gente marca isso para o povo. Vamos deixar isso já um compromisso? A data não sai hoje, mas fica o compromisso? Combinado, Luciano. Eu acho ótimo esse tema, inclusive porque a gente bateu um papo bem rápido aqui e trouxe muito conteúdo. Eu acredito que a gente deva estender esse conteúdo ali de uma maneira mais didática para o pessoal que está assistindo a gente. E vamos embora, vamos marcar esse webinar aí. Talvez a data que a gente pode organizar um tema aí, inclusive o pessoal de casa, aí, se tiver uma sugestão, né, até de outros temas ou de data para esse webinar, eu acho interessante e topo. Sensacional. Então, e o legal do webinar é que dá a oportunidade para as pessoas fazerem a pergunta ao vivo. Perfeito. Né? E aí fica aí a grande contribuição. A gente aproveita muito mais, né? Sensacional. Show de Lucas, bola. obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o convite, Luciano. Isso aí. Pessoal, um abraço.